Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui no Manchete Podcast. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui Elaine Leão, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campos, a quem desde já agradeço pela presença. Obrigado, Elaine. Eu que agradeço. Os servidores agradecem esse espaço. É muito importante para a gente mostrar a nossa realidade. Elaine, vamos falar de uma notícia aparentemente boa, né, que o prefeito anunciou recentemente, que é o descongelamento mesmo dessas letrinhas, né, do plano de cargos e salários. Como que o sindicato vê essa medida e há quanto tempo se espera uma medida como essa do poder público? Então, vejo como letrinhas. Vejo bem assim, né? O que acontece? O plano de cargo e salário é muito importante, não só para o trabalhador, como para a população. É importante a gente falar sobre isso, porque na administração pública, nós só temos uma forma de nos promover, né? Ter uma promoção. Diferente de qualquer outra empresa que você entra, né, como porteiro e pode chegar a gerente, né? Você entra na recepção e pode chegar a gerente. Na administração pública, não. Você entra, eu, por exemplo, entrei como técnica em radiologia, mesmo tendo feito gestão pública, sempre serei técnica em radiologia, né? É isso. Mas nós temos a promoção que acontece para os trabalhadores que têm assiduidade, um bom atendimento, né? Prestam um bom serviço. Nós somos avaliados, né? Quem não falta, tem toda uma avaliação da nossa chefia imediata, e aí, diante disso, nós conseguimos avançar nessa progressão de letras. Essa progressão é um direito muito importante, porque sabemos que, historicamente, os servidores públicos, né, têm uma desvalorização real do salário, visto que os municípios não conseguem, alguns conseguem manter a inflação, pelo menos, né? Mas a inflação não é algo tão real assim, nós sabemos, por exemplo. O salário mínimo agora ele teve um aumento um pouquinho acima da inflação. E aí chama aquele pouquinho de aumento real, porque a inflação, não. E esse é um direito muito importante que esperávamos desde 2015, porque 2015 ele veio, mas veio ainda assim com um erro em algumas categorias e veio não só nas duas vertentes, veio só em uma vertente, porque ele tem a vertente dessa da avaliação, que você é avaliado todo ano, e a cada 2 anos você anda um pouquinho, 2,5%. E ele tem também a outra vertente que é da promoção. Por exemplo, eu sou da saúde, me especializei, fiz uma pós-doutorado na saúde. Isso vai melhorar o meu atendimento, eu vou trabalhar melhor, automaticamente eu também tenho uma promoção ali no salário. Só que estamos esperando isso desde 2015 e agora veio não tão do jeito que nós queríamos, né? Eu, por exemplo, eu tenho 5 letras em atraso, eu vou receber 2. Então, ainda preciso das outras 3. Mas é um avanço, se a gente fala que é um avanço, sim, diante do caos que o servidor vive. É muito pouco, porque nós temos uma perda inflacionária de 46%. Nós já estamos há 7 anos sem reposição inflacionária, salário congelado, e se 2023 não tiver, mas vai ter, gente, vai ter, eu vou lutar para isso. Ficaremos 8 anos, né? Não ficaremos. Vou falar essa palavra tem poder, não? Então, não ficaremos 8 anos sem reposição. Mas esse ano, por exemplo, se fosse isso, seriam 8 anos sem reposição. Então, a perda é muito grande. 5%, o prefeito falou 6%, eu não entendi porque a lei são 2,5% a cada 2 anos. Será que Então, não tem horizontal e vertical, por isso que chega... Ainda não recebemos esses 6%, ainda não entendemos por que desses 6%, mas 2 letras são 5%, né? Só pode ser que quem ganha insalubridade, aí mexe, mas para todos chega a 6%, não. São 5% dessas 2 letras que ele vai pagar. É algo esperado, sim, mas precisamos, pelo menos, não permitir que perda inflacionária aumente mais. Essa adequação das letrinhas, essa forma que vamos dizer que de andar as letrinhas em ano ímpar, a cada 2 anos em ano ímpar, então foi 15 a última vez, então 17, 19 e 21 tem para trás, seria isso? Está começando a corrigir agora? Tem gente que anda em ano par, depende da data que você entra. Quando o servidor entra, muito servidor até nem sabe fazer esse cálculo, é importante. Quando o servidor entra, ele fica 3 anos de estágio probatório. Então ele não muda, ele fica ali na letra A, né, não muda. Depois que acaba o estágio, ele vai para a letra B. E aí, a cada 2 anos, ele continua andando. Então, depende muito do ano que o servidor entrou, né? É uma adequação do triênio de outras prefeituras ou o servidor de campos também tem? Porque realmente eu não entendo. Por exemplo, eu sou servidor em São João da Barra. Lá nós temos triênio, né? Cada 3 anos você tem uma progressão, a primeira de 10%, depois 5% a cada 3 anos. É mais ou menos nessa regra, só por tempo, ou vai também avaliação? Não, por tempo não vai ser avaliação mesmo. Senão, nós temos o quinquênio aqui também. Lá não tem plano de carreira?
plano de lá também precisa estar em adaptação. Precisa porque o servidor público ele perde muitos direitos. É preciso falar sobre isso. A gente pensar, servidor tem servidor público não tem FGTS, né? Nós não temos. Então, assim, nós perdemos os direitos de quem é CLT. Então, precisamos, é outro tipo de direito tão importante. O quinquênio aqui nosso é 1% ao ano, né? Assim, mas a cada 5 anos, 5%. Agora, a gente falou dessa questão das letrinhas e você puxou aí reajuste, né? 2021, Vladimir não deu reajuste, 22 também não. O pessoal do controle sempre fala da necessidade de segurar a folha para não estourar ali o limite de responsabilidade fiscal. Já teve algum diálogo nesse sentido para este ano? Tem alguma sinalização do governo já? Ou é só uma luta, não que seja só, mas é mais uma luta do sindicato em relação a essa pauta? Então, desde novembro do ano passado que eu venho procurando uma forma de buscar, de fato, esse reajuste. Então, eu estive em Brasília 2 vezes, conversei com os desembargadores, fiz o curso muito importante da Confederação, que é da Convenção 51 da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, onde fala, né, o Brasil faz parte, ele participa dessa convenção, nem todos os países, mas o Brasil em 2010, 2013, ele entrou para essa Convenção 51, onde tornou obrigatório o reajuste dos servidores públicos. E aí é um compromisso da Organização Internacional do Trabalho. Deixa de ser, né, se der, passa a você fazer um compromisso para esse reajuste de servidores públicos. O governo ainda não sinalizou, nós cobramos na LOA, na LDO, né, o governo em todo momento dizendo que não tem condição, mas o que nós sabemos é que o servidor precisa disso. No portal de transparência tem limite. No portal de transparência você acha limite de 15%. Então, assim, não dá para a gente ouvir um não. O que existe é uma insegurança do governo, e que fique claro assim, o governo tem condições de dar hoje? Tem. Tanto dentro da lei? Sim. Só que ele tem uma insegurança, por quê? Em 2025, ele não poderá mais usar os royalties para ajudar na folha. Então, em 2025, esse limite que está lá hoje, ele entende que vai ser reduzido. Então, ele vê uma insegurança. E aí, o que pensa o sindicato e os servidores, né? Nós precisamos entender, e é preciso entender, né, que assim, nós não somos oposição, mas nós estamos defendendo, com certeza, em lados opostos na hora de defender. Ele defende, né, ele é o patrão, nós somos a classe trabalhadora, e é isso, né, não tem jeito. Historicamente, luta de classe existe, né, de todos os tempos, luta de classe existe. O que nós entendemos? É preciso que a gestão, né, que o gestor do município, ele faça um exercício para até 2025 ele ter colocado essa renda. O Campos, além dos royalties, é que a gente escuta em várias eleições, né? Assim, precisa ser, né? Então, é preciso que ele... Não estou aqui como prefeita, gente, aí também não tem essa função de dizer faça isso, faça aquilo. Tem que respeitar, o gestor é ele, nessa questão. Mas eu vejo, né, Campos com um potencial enorme para turismo. Campos é lindo, eu sou apaixonada por Campos, então eu vejo Campos com um potencial enorme. Eu brinco assim, quantas vezes eu viajei pela Lagoa do Coca-Cola e Rio das Ostras, que é maravilhosa, mas e a nossa Lagoa de Cima? É linda demais, gente, né? Falta infraestrutura na estrada para chegar, porque se a estrada permitir chegar, todo mundo vai. Eu tenho uma vontade enorme de levar a minha mãe para conhecer as nossas cachoeiras, mas é difícil chegar lá. A estrada, né? Você não consegue chegar. Então, o Campos tem potencial. O Campos precisa de uma gestão, pensando de fato além dos olhos, tem potencial para isso. Nós temos leitos que não são registrados na saúde. Eu sou da saúde, né? Nós temos leito não registrado. Isso é uma redução enorme. Nós estamos perdendo dinheiro, está deixando de entrar em receita própria, porque não registramos os leitos ainda. E assim, não estou falando de Vladimir só não, né? Ele já tem aí 3 anos de... 2 anos e pouco. 2 anos e pouco de governo. Mas tivemos quantos que ainda não registraram esses leitos, né? O governo, Rafael Diniz e a prefeita Rosinha, gente, jogava esse dinheiro fora porque tinha muito entrando, né? E aí, assim, diminui os royalties para todo mundo ir agora, faço o quê? Exercício, gestão e vamos botar dinheiro para dentro da cidade. Então, o que eu penso é o seguinte, o trabalhador ele não pode pagar. Tem margem, tem limite, tem lei. E aí você precisa fazer um exercício para você, dentro desse período de sua gestão, você criar realmente, de fato, Campos além dos royalties. É para isso que foi eleito.
e, né, é isso que nós precisamos cobrar. Vocês têm um percentual de cobrança? Vocês já têm um cálculo real do que realmente são as perdas, né? E um cálculo do que é possível, do que vocês acham que é possível que a prefeitura possa apresentar, porque nem sempre andam na mesma linha, né? O que é a realidade de perda com o que a prefeitura pode oferecer justamente para essa questão do limite da lei de responsabilidade. Sim. Das nossas assembleias nunca saíram mais de 15%, porque nós sempre tiramos dentro da legalidade. Então, assim, nós normalmente não fazemos assembleia para jogar para a galera, assim, vamos jogar 40 e vai lotar, porque todo mundo quer. Não é legal, não é esse o papel do sindicato, né? A gente tem que trabalhar com responsabilidade. Então, o que o portal Transparência diz? Que eu tenho 15? Então, nós vamos trabalhar com 15. Elaine, mas aí se o prefeito falar que ele vai fazer um exercício, um acordo, né? Eu tenho certeza que os servidores vão pensar a mesma coisa, de falar, olha, vamos não deixar um aumento da perda. Esse ano, por exemplo, a inflação foi de 6%, então vamos dar para não aumentar essa perda, até que a gente faça o exercício, que nós estamos fazendo todo o movimento, eu espero ouvir isso do prefeito, né? Para melhorar, para dar segurança, e ano que vem a gente repõe, vamos fazer um planejamento, como fez o governo do estado, um planejamento de, vou te dar a reposição desse ano e vou diminuir as perdas parcelados mesmo, vou te dar 3% ano que vem, ou 5%, né, no final do ano. Eu acho que é tempo de conversar, de dialogar, mas de resolver. O que não dá, o que o sindicato não vai ter a postura é de ouvir, não tem condições, porque quem não tem condições é o trabalhador de sobreviver, e os aposentados. Esses estão morrendo. E assim, eu trago um relato e eu convido a todos que quiserem ir comigo na casa de muitos aposentados para ver a fome mesmo, de fato, da casa dessas pessoas que tanto fizeram pela cidade. É isso que me deixa muito chateada, porque assim, Elaine, você é oposição? Não sou. Eu quero que o prefeito faça um excelente governo. Eu moro aqui, meu filho estuda no colégio público aqui, né? Então, assim, eu quero que as pessoas que eu amo estão aqui, eu amo essa cidade, então eu quero ver um excelente governo do prefeito. Quero que ele, faça um excelente governo agora. Não dá para você fazer, tá em cima do trio, jogando água no povo, enquanto tem aposentado que não tem nem condições de pegar sua água. E é isso que eu tô vendo, de fato. Então não dá pra gente ficar aplaudir o governo que cuida do povo, enquanto tem aposentados falecendo porque não consegue comprar um remédio de pressão. E aí vai parar no hospital, né, tem um infarto, enfim. É isso que nós estamos vivendo dentro dos aposentados e pensionistas, está grave. Mas o que acontece na situação do aposentado pensionista hoje de Campos? Não tem reajuste há quanto tempo? O servidor também já não tem reajuste há um bom tempo, acho que desde o último ano do governo Rosinha, né, que não há reajuste nenhum para o servidor. Mas no caso do aposentado pensionista, ele também perde outros direitos que estão sendo concedidos ao servidor de carreira, é isso? Sim. Quando você se aposenta, você tem uma redução muito grande do seu salário. Por exemplo, eu sou do HGG, sou lotado do Hospital Geral de Guarulhos. Eu tenho uma gratificação por atuar dentro do hospital. Quando eu sair, eu perco essa gratificação. Eu tenho auxílio alimentação. Quando eu me aposentar, eu perco auxílio alimentação. Eu ganho adicional noturno. Quando eu me aposentar, eu perco adicional noturno. Então, a redução salarial ela é enorme. Você perde muito. E os aposentados, 60% deles não ganham R$2.000. 40% deles ganham salário mínimo. Então, a situação deles é muito grave. Porque você tem uma redução e você está com o salário congelado. E da ativa, por exemplo, ano passado, teve em janeiro do ano passado, né? Teve um abono, que o aposentado não teve. Nós temos a auxílio alimentação que teve um reajuste, que o aposentado não tem. Ele tem a complementação previdenciária que não está sendo paga. É uma lei, ela não foi revogada e ela não está sendo paga. Porque em 2019, houve um pedido do TCE, né? Porque o TCE, na verdade, ele não faz decisão, né? O TCE, ele solicitou que alterasse a fonte pagadora dessa complementação previdenciária, que Rafael deixasse de pagar do fundo para pagar pelo Tesouro. Como na época, sabemos, 2019, né, todo um caos financeiro na cidade, nós vivíamos isso, né? O prefeito, ao invés de colocar para o Tesouro, ele não colocou, ele tirou. E aí, nós estamos nessa briga na Justiça para poder voltar a pagar. Temos uma decisão favorável à primeira instância do excelentíssimo juiz Heron Simas, mandando pagar os aposentados, voltar a pagar do Tesouro, ele cita essa decisão,
que não seja que seja do Tesouro, através de aporte do Tesouro, mas também não está sendo pago. O prefeito recorreu, não está sendo pago. Então, a situação dos aposentados é muito grave. Eles têm uma redução com salário congelado. Existia, a gente que acompanha muito a Câmara, a gente viu ali diversas vezes discussão sobre se poderia ou não dar esse auxílio alimentação, por exemplo, dar esse auxílio alimentação aos aposentados. Em que pé ficou essa situação? Porque se não me engano, o Cabo Alcimar chegou a falar que ia fazer uma consulta e depois eu realmente perdi aí o fio da meada. Como terminou essa história? Ele fez a consulta não foi aceita, porque o TCE não aceita a consulta vindo do vereador, e aí tem que ser do Executivo. O Executivo também fez a consulta, desde junho do ano passado, a consulta foi do Executivo, mas ainda não tem decisão, ainda não saiu a decisão em relação à consulta. Mas vocês têm alguma decisão jurídica, alguma coisa que desse base a esse auxílio ser pago ao aposentado? Vocês, enquanto sindicato? Temos. Nós temos a decisão. Assim, já existe um parecer do TCE 2019 e nós temos uma decisão do ano passado do juiz excelentíssimo Euron Simas. Então, tem segurança jurídica, né? Não tem por que não pagar. A decisão do Euron em relação ao auxílio alimentação? Que na verdade não é auxílio, muda o nome, é complementação previdenciária, mudando o nome. Então já tem essa decisão, é só pagar. Sinceramente, para mim, falta vontade política de fazer, eu não tenho dúvida disso. Porque tem segurança. Mas aí se vier, já que nós fizemos uma consulta, se vier uma decisão ruim, se vier, depois revoga a lei. Mas hoje tem condição, hoje o que você tem é um parecer favorável, que ele está dizendo que é antigo, que é 2019, e você tem da sua gestão uma decisão de um juiz que é 2022. Então, mata a fome, pessoal, porque é fome, não? E fome não espera. Então, assim, um governo que cuida de pessoas. Que pessoas? Os aposentados não são pessoas? Por que não está cuidando deles? Eles estão sofrendo muito. A situação é muito grave. Elaine, a gente sabe que o movimento sindical, normalmente, quando a situação fica mais quente, né, a solução é greve. Sempre é um caminho que se leva até mesmo para pôr uma força ou contrapor uma força junto à força trabalhadora, nesse caso, que é aqui a prefeitura. Vocês esperam um reajuste este ano. Vocês têm prazos de espera para esse diálogo? Até quando vocês vão esperar antes de mobilizar, inclusive, para a possibilidade de greve? Então, nós já chamamos uma assembleia para o dia 12 de abril, né, para conversar com os trabalhadores e para definir exatamente isso. Quais são os passos, como é que nós vamos fazer, porque é interessante que o trabalhador entenda isso, o servidor entenda isso, porque eu sou apenas uma representante e eu tenho que obedecer uma assembleia. Então, o que for definido na assembleia, eu tenho que cumprir. Não existe outra possibilidade. Então, dia 12 de abril agora, nós vamos fazer uma assembleia às 17 horas para definir com os trabalhadores quais serão os passos em relação a isso. É lógico que a greve, ela é a última instância. Ela é o último instrumento de luta que o trabalhador precisa usar. Porque a população sofre, né? Então, assim, não é algo que nós adoramos fazer greve, claro que não. Eu falo muito isso, a gente trabalha, o servidor, ele ama cuidar, porque senão ele nem estava cuidando. Quantas vezes nós trabalhamos na pandemia e faltava EPI, mas nós estávamos lá? Quantas vezes nós vimos professores comprar material do bolso para dar aula? Historicamente nós conhecemos isso. Então o servidor serve com amor, né? Lógico que ele precisa ser cuidado também, porque se adoecer a gente, doente não cuida de ninguém, né? Doente não cuida, doente precisa de cuidado. Então é preciso cuidar dos servidores também. Mas a greve é o último instrumento de luta. No primeiro, eu acho que assim, nós estamos no diálogo desde da LOA, tive uma reunião com o prefeito, direto com ele, dia 8 de dezembro, tivemos uma outra no mês de fevereiro, já solicitei uma agora para o mês de abril, né? Então, assim, eu espero que a gente consiga chegar num consenso, consiga, né, assim, se ele falar, Elaine, vamos fazer uma proposta, a gente fazer esse ano a não redução, assim, o não aumento de perda, porque se ele der para a gente a inflação desse ano, ele para o nosso aumento de perda, estaciona esse problema, né? E aí vamos juntos, a partir daí, construir uma forma de diminuir. Eu tenho certeza que os servidores vão aprovar. Está todo mundo muito aberto ao diálogo, nós só precisamos dialogar. E aí, de fato, se até maio, né, não chegarmos a nossa data base, não chegarmos a nenhum tipo de proposta, vamos para outra assembleia para o servidor decidir se é greve, se é ato, o que vai ser feito. Na última greve, aí é uma impressão pessoal e eu quero ouvir a sua avaliação em relação. Eu vi movimentos da prefeitura, não falo só do prefeito, de
meio que desmobilizar a greve do sindicato conversando com categorias, representantes de categorias. Você percebeu da mesma forma? Foi meio que para desmobilizar a greve geral e quebrando aí um pouquinho a força do sindicato junto ao servidor? Olha, eu não só percebi, quanto o próprio prefeito me falou isso. Ele me falou isso, inclusive, não só percebi como me falou. Eu falo muito isso com as pessoas. Precisa entender que o sindicato é o maior instrumento de luta do trabalhador. Ele é o maior instrumento de luta. E assim, quando a direção não estiver boa, nós temos que tirar. Mas jamais diminuir a força do sindicato. Porque o sindicato, ele é a sua defesa, né? Então, quando o prefeito chama comissões, né, quando qualquer gestor, seja ele governador, quando chama comissões, quando chama categoria, ele está tentando diminuir a força do Ciprozep, do sindicato. Então, eu preciso que a categoria fale, não, eu vou sim, mas eu vou com o sindicato que me representa. Porque aí ele diz, poxa, peraí, eu preciso conversar com o sindicato então. Todo esse movimento, e aí eu volto, assim, as pessoas precisam entender muito assim, sobre luta de classe, eu preciso falar sobre isso, porque assim, você vai entender, gente, existe dois lados da história, ou você é o patrão ou você é o trabalhador. E se você é o trabalhador, você precisa defender a sua classe. Nós precisamos nos unir, porque não tem outro caminho sem ser a união, não tem outro caminho. Elaine Leão não é o Ciprozep. Eu estou uma dirigente sindical, mas eu não sou o Ciprozep. O Ciprozep são todos nós, todos nós. Nós somos sindicato, quando a gente se reúne naquela assembleia, quando a gente se reúne na prefeitura, e ali nós vamos mostrar a força do gigante Ciprozep. Mas é preciso ter essa consciência. Conversar com comissões é ruim demais. O sindicato tem comissões. Então, quando o prefeito falou assim, não quero conversar com a Elaine porque eu estou chateado. Eu acho uma atitude ruim, porque eu acho que nós somos representantes, né? Então, assim, precisa conversar, uma relação institucional, né? Não precisa tomar um suco de laranja comigo em lugar nenhum no shopping, mas precisa conversar com a Elaine, presidente, sim, é necessário. Mas, mesmo assim, eu falava, gente, não tem problema, não tem essa coisa de querer sair na foto. Quero comida na mesa do trabalhador. Temos comissões, chama a comissão eleita, porque, assim, o nosso estatuto fala disso. Nós temos a comissão de enfermagem, comissão de operacional, comissão de acesso e ACE. Existem comissões, comissão de aposentados. Então, não quer conversar? Chama a comissão, porque essa comissão vai com o nosso jurídico. E aí, porque quando você vai um trabalhador sozinho, ele está muito frágil. É muito frágil um trabalhador sozinho. Mas quando você vai com o seu jurídico, o jurídico do seu sindicato, você já está ali numa postura muito diferente. E é essa a importância. É preciso não aceitar essa conversa sem a presença do sindicato. Eu espero que esse ano isso não aconteça, que os servidores tenham essa consciência para deixar o nosso Ciprozep ainda maior. Elaine, nosso bate-papo agora é um pouquinho mais curto, estamos caminhando para o final, mas eu queria ouvir, você já está há quanto tempo à frente do sindicato, quando que tem eleição e se você tem pretensão de continuar à frente do Ciprozep? Eu entrei em junho de 2020, finalzinho do governo Rafael Diniz, né? E estou 2 anos, vai fazer 3 anos agora em junho, né? Se eu pretendo continuar, os servidores pedem muito, Elaine continua, não sai, fica. É um trabalho, é uma luta que vale a pena, a luta vale a pena. É muito bom você receber o carinho, porque tem um retorno de carinho grande, assim, de você estar, o servidor falar, obrigado, eu sou tua fã, te admiro, obrigado por me defender. Esse carinho, essa troca me faz muito bem. Quem conhece minha história sabe que eu era uma pessoa que eu tinha depressão e, assim, quando eu entendi que ajudar o próximo faz bem, eu entrei comecei a militar ali, sem ser do sindicato, e aí eu descobri o sentido da vida para mim, que é ajudar o próximo, lutar pelo próximo, e hoje minha vida é uma nova vida, tenho muita vontade de viver, de lutar e vambora. Então, se for da vontade de servidores, eu venho concorrendo à eleição, se for da vontade de servidores, né, eu continuo o sindicato, sim. E quando que é a próxima eleição? 2024. Ainda tem um tempinho pela frente. Tem tempinho ainda. E tem outra eleição em 2024, que é a eleição a prefeito, né? Vladimir, segundo uma pesquisa até publicada pela Folha da Manhã, tem uma avaliação muito boa dentro da cidade, ótimo e bom, e coloca também ali ele como potencial vencedor em uma eventual disputa à reeleição. Qual a sua avaliação hoje do governo Vladimir Garotinho? Então, hoje, né, sendo bem realista, olhando a conjuntura política, porque é necessário o sindicato sempre olhar, eu entendo até que o prefeito tem tudo para ser reeleito, né?
porque a cidade de Campos, ela estava muito destruída. Não tem como... Eu acho que a gente tem que ser muito sincera e dar a César o que é de César, né? A cidade estava muito destruída. Tinham muitas UBS fechadas. O prefeito, ele é um excelente político, ele sabe fazer o jogo, sabe fazer o negócio, porque, por exemplo, vou até rapidamente falar por mim, né? Quando eu cheguei no sindicato, peguei tudo destruído e fiz a grande obra, troquei tudo de uma vez e ponto, inaugurei. Né? O prefeito sabe fazer jogo político, ele entrega uma UBS hoje, uma UBS que é 2 meses, aí ele bota uma obra aqui, então ele vai sempre alimentando, mostrando trabalho lentamente, não faz tudo de vez. É esse jogo político, ele sabe fazer. Nós, né, temos consciência que é uma pessoa muito carismática, está sempre com o povo, né? Então, eu vejo ainda muita coisa a ser feita. Eu sou da saúde e eu visito educação, então nós temos assim um programa de educação, por exemplo, de computador, que não tem computador para ensinar. O professor vai dar aula de informática sem computador. Né? Eu vejo, aí é uma coisa que eu sei porque eu estou no sindicato, né? Muitas vezes a população não sabe. Aquele programa de escola tempo integral, que não é tempo integral, que os pais têm que se virar para ir buscar e para levar de novo. Isso atrapalha muitas vezes os pais, porque muitas vezes você não tem como você ficar levando, buscando seu filho, você está trabalhando, né? Isso chama, para mim, é 2 turnos, não tempo integral. Eu vejo faltando soro, muitas vezes o soro para a gente diluir um remédio, você tem que pegar um soro maior e jogar o restante fora. Então eu vejo muito problema ainda, eu tenho consciência de muitos problemas, falta de medicação, né? Muita gente na fila para fazer, aquele núcleo não funciona. Hoje mesmo eu tive várias pessoas pedindo ajuda lá em Sem Conhecimento, ajuda, os servidores estão conseguindo fazer exame, né? Nós temos pessoas na fila de fazer um mapa, desde o ano passado, assim, de 6 meses, a fila de mapa. Tem muito problema. Mas ele sabe fazer jogo político, ele é carismático, né? E tem bastante coisa que também está andando. Então, não tem como fazer uma avaliação boa, porque eu conheço a coisa sem maquiagem. Então, a minha avaliação não consegue ser boa, porque eu vejo por trás das cortinas, né? Eu estou vendo o que está acontecendo de fato. Agora, por exemplo, foi uma loucura para conseguir vaga. Eu não consegui vaga para meu filho no município. Meu filho estava no 6º ano, eu botei no estado. No município eu não consegui. Então, assim, tem muitos problemas atrás da cortina. Mas ele sabe fazer jogo político e aí, para o povo, ele acaba fazendo um bom governo. Elaine, queria agradecer a sua participação e desde já deixar o convite aberto para outras oportunidades. Obrigada. Com certeza, os servidores agradecem. Esse espaço é importante demais para a gente. E você, continue ligado nas redes sociais do Manchete RJ e acompanhe também esse programa nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!